Pessoal, 26 de maio, vamos gravar um vídeo só para mostrar a diversidade que a gente tem aqui em termos de opção, né, de planta de cobertura e culturas de grão viés econômico. Essa área aqui, ó, ela é uma área que tinha trovão, plantado dia 25 de setembro, foi colhido dia 5 de fevereiro, e a gente colocou, por exemplo, braquiária, que seria uma opção, né, para produzir palha no sistema. Então olha quanta palha, ó. Ó. Então essa braquiária foi rolada para estimular crescimento de raiz e produção de biomassa. Diferente daqui, ó, essa área faz 15 dias que foi rolada, tinha um mix de milheto basicamente, tinha sorgo, tinha um pouco de crotalária, mas essencialmente ficou só gramínea, tá? Então vê como que tá a condição. Abaixo a gente tinha uma parcela de feijão que foi colhido, tá? Isso aqui era urotal, plantio de 5 de fevereiro. E ainda a gente tem a opção ali de milho safrinha, tá? Que é a grande realidade a nível de Brasil. Mas abaixo a gente tem trigo mourisco, então aqui era outra realidade, era soja após trigo, foi plantado Zeus dia 25 de outubro, aqui trovão em setembro, aqui Zeus de outubro. Dia 5 de março a gente colheu isso, tá? Ó, hoje praticamente fazem 7 dias que foi feito finale na dessecação. Vamos chegar mais pertinho para vocês verem, ó. Tá? Aqui foi só rolado e plantado a ervilhaca. Olha a condição de plantabilidade que interessante que ficou, né? Aqui painço, né? E abaixo trigo mourisco, tá? Outra realidade que a gente tem, plantio de 5 de março, tá? Até aqui a gente vai ver se consegue produzir, colher semente dessa Crotalária spectabilis. Mas o que eu falo, ó, gente? Pode não ter tanta biomassa, né? Mas tem rotação de cultura, tem monocrotalina, tem controle de nematóide. Ah, mas para produzir 80 sacas por hectare, sul do Brasil, nem precisa manejar nematóide, mas para produzir 110, 115, 120, esse tipo de manejo começa a fazer a diferença. Então, Crotalária spectabilis. Essa braquiária aqui, ó, é uma braquiária de 5 de março. Olha que legal isso aqui, né? Vamos arrancar uma planta aqui pra gente ver, ó. Ó. Olha só, estruturação de solo, né? Fertilidade, ciclagem de nutrientes. Isso aqui é o que veio, né? Mas ficou 3, 5 vezes a mais de raiz, ficou ali no solo, que eu não arranquei, né? Ficou ali. Caminhando mais para cá, a gente errou no estabelecimento. Aqui a gente tem um milheto granífero, né? Agora tem esse potencial de uso na ração animal, consumo humano, tá? Então ele ficou muito ralo. Mas a gente está estudando isso aqui com mais uma opção de cultivo aí para safrinha, perfeito? Então aqui, milheto granífero, ato 90-70. E aqui a gente tem duas opções de feijão, né? Tá? Feijão de 5 de março também. Esse aqui é o CTC polaquinho que a gente fala, né? Existe o sabiá como opção, né? Tá? Olha como que tá a condição. Perfeito? Então é um feijão aí, mesmo feijão de 5 de março, a gente acredita colher aí acima das 25 sacas por hectare. E acima tem um feijão preto urutal, ciclo mais longo, né? Tá? Então vai ficar mais alguns dias no campo. Queria caminhar para mostrar mais uma realidade que eu tenho ao fundo aqui para vocês, que é a opção de soja safrinha, pós-milho. Então aqui tinha a soja safra, naquele talhão ali do lado a gente tinha milho safra. Esse caso nosso era um Pioneer 3016, tá? Plantado 22 de agosto. E a gente colheu isso aí primeira semana de fevereiro, perfeito. E a gente fez milho safrinha, feijão safrinha e as plantas de cobertura. Vamos dar uma olhada como é que está a soja safrinha nossa. A gente aqui optou por plantar, então olha o milheto, né? Uma capacidade de perfilhamento legal, né? Tá? Mas como ficou ralo, não vai extrapolar a realidade e o potencial dele mesmo. Perfeito, gente? Então vamos caminhar mais alguns metros aqui. O estado corporal já está complicado, ficando rouco, ficando... fugiu até a palavra. Olha só, duas condições aqui então. Soja na safrinha, plantio de primeira semana de fevereiro, tá?
Essa área teve 5 manejos de fungicida, um ano atípico, uma pressão muito forte. E abaixo aqui a gente tem feijão preto, né? Aqui está com 7 dias de dessecação, tá? É o urutau, né? Tá? A gente queria colher hoje ainda aqui, mas tá muito verde. Vai pegar a chuva em cima, tá? Ainda bem que é um feijão preto, né? Então não vai ter tanto problema, né? De perda de qualidade de grão quanto se fosse um feijão carioca, tá? Mas entre o soja safrinha e o feijão safrinha, nas condições de preço que está hoje, não vai dar muita diferença de rentabilidade entre as opções. E aqui os diferentes manejos que a gente está fazendo, só para relatar para vocês e dizer o seguinte, né? A gente viu aí em alguns minutos, opções de safrinha, feijão, soja, milheto granífero, painço, trigo mourisco, tá? E milho safrinha, que eu esqueci, né, que é o mais popular. Então olha a diversidade de opções de grão e a diversidade de opções de plantas de cobertura que a gente tem para utilizar nessa janela aí de fevereiro, março e assim por diante. Beleza? Só para compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo no TFPR Campos Dois Vizinhos. E a gente vai colhendo aqui as parcelas, avaliando produtividade e compartilhando com vocês. Perfeito, galera? Obrigado por curtir, compartilhar, incentivar. A gente segue aí nesse trabalho de divulgação de informação. Obrigado, abraço a todos.